sua palavra agora será pregada, Jesus. Eu te peço, Deus, que apesar de mim, Deus, a mensagem que o Senhor quer trazer para a sua igreja hoje, Pai, seja transmitida, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Quem aqui participa do PG? Deixa eu ver. Levanta a mão. Glória a Jesus. Se você ainda não participa de um PG, ou nem sabe o que é o PG, são os pequenos grupos. A nossa igreja, ela é uma igreja formada em pequenos grupos. Nós nos reunimos aqui nos domingos, mas nós, durante a semana, nos reunimos em grupos pequenos para estudar a palavra do Senhor, para termos comunhão uns com os outros. E ali, nós estamos estudando agora justamente o livro de Atos. E quando o pastor Júnior me passou essa responsabilidade hoje de trazer a palavra, eu falei, a gente poderia continuar falando de Atos, porque ainda há muita coisa para se falar dentro desse livro. E a você que ainda não faz parte do PG, eu quero te convidar a procurar o PG mais próximo da sua casa, ou que se encaixe no melhor horário para a sua vida. E se você sabe da existência de um PG e ainda não foi por opção, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Por que Atos é um livro tão importante? Jesus esteve conosco aqui na terra e nos ensinou muitas coisas através de muitos sermões que ele pregou. O Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Ele falou conosco em momentos em que ele se assentava ali com os discípulos, em que ele encontrava alguns personagens bíblicos, como a mulher samaritana, como as pessoas que ele curava. E o Senhor foi nos deixando vários conselhos e regras práticas de uma vida que agrada a Deus. Mas para além disso, Jesus veio cumprir uma obra em nossa vida, em que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, quando nós estávamos perdidos dos nossos pecados, nós estávamos mortos como inimigos de Deus, mas Jesus morreu na cruz do Calvário e nos resgatou para Ele mesmo. Então Jesus é entregue aos homens, Ele é morto, ressuscita ao terceiro dia, e quando ressuscita ainda passa 40 dias com os discípulos, como está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Quando ele vai dizer que Jesus continuava falando das coisas concernentes ao reino de Deus, dando a eles mandamentos. E então Jesus, após dar esses mandamentos e passar esse período com os discípulos, Jesus é recebido nos céus. Mas aquela obra que Jesus veio trazer em meio aos seus discípulos, precisava continuar. Ela precisava continuar. Ela não poderia simplesmente cessar naquele momento em que Jesus volta para os céus e os discípulos ficam aqui na terra. E por isso, Jesus vai dar uma ordenança em Mateus 28 aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações e fazer discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que imitar a Cristo. Jesus estava ordenando àqueles discípulos que eles imitassem o que Ele lhe havia ensinado, para que todas as nações pudessem ouvir do nome de Jesus. E Lucas, que escreveu um dos evangelhos, vai continuar agora em Atos, dizendo a Teófilo, no início de Atos, que ele havia escrito no evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora ele vai continuar em Atos a escrever aquilo que Jesus começou a fazer através do Espírito Santo na vida da igreja dos primeiros dias. João 21:30 vai dizer que Jesus fez diante dos discípulos muitos milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. E o Evangelho, o objetivo do Evangelho é justamente esse, que nós tenhamos conhecimento daquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra com seus discípulos, com suas testemunhas oculares. Mas a igreja de Cristo veio ao longo do tempo. E a igreja precisou se adaptar, e a igreja precisou se reformar.
vivemos explosões de crescimento numérico, vivemos explosões de crescimento territorial, vivemos avivamentos da Rua Azusa, os Moravianos, John Wesley e tantos outros. A igreja se ramificou, nos tornamos pentecostais, metodistas, batistas, presbiterianos, arminianos, continuistas, cessacionistas, parede preta, tradicionais. E à medida que nós nos ramificamos, nós passamos também a nos ver como muitas igrejas, muitos corpos de um mesmo Cristo. Mas independente da forma de se fazer igreja, e não há aqui uma luta ou uma defesa por um jeito correto ou um jeito errado de se fazer igreja, mas por um jeito bíblico e antibíblico de se fazer igreja. E Jesus, quando ele estabeleceu a igreja dele, quando em Mateus 16, ele vai dizer que, quando Pedro confessa que ele é o Filho de Deus, ele fala: Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esse fundamento a minha igreja vai ser edificada, de que Jesus é o Filho de Deus. E aí, quando eu trago isso, não é um questionamento sobre se devemos ser assim ou assado, ou se devemos fazer formas diferentes de fazer a igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a pergunta que nós trazemos é: por que nós fazemos o que fazemos? Quando Jesus fundou a sua igreja, por que Jesus fundou a igreja e o que ele esperava de nós nessa terra, que nós fizéssemos enquanto igreja do Senhor aqui na terra? Porque ele voltou para o Pai, e nós precisávamos continuar aqui nesta terra, levando o Evangelho de Jesus e pregando a sua mensagem. Se ele voltar hoje, como ele nos acharia? Como alguém que se inebriou pelas estruturas, pelas formas, pelos métodos deste mundo? Ou uma noiva ataviada, uma noiva remida e lavada no sangue de Jesus? Como Jesus nos encontraria se ele retornasse hoje à terra? Então nós recorremos ao único livro que pode nos mostrar a forma como Jesus nos quer como igreja. Por isso a mensagem de hoje é intitulada A Igreja Segundo o Cristo. E aos críticos de plantão, isso não é uma forma aqui não é um manifesto contra as formas de se fazer igreja. Muito pelo contrário. Eu sei do coração dos pastores dessa casa. Eu amo os pastores dessa casa, eu amo essa casa, eu amo a Indizas, eu amo a forma como nós somos uma igreja família. E eu sei que essa igreja é uma igreja saudável porque ela tem dado frutos onde ela está plantada. Mas esse é um convite para nós como igrejas do Senhor, para além de uma estrutura, para além de uma placa, para além de um nome, sobre o que nós temos feito como igreja do Senhor. Vocês estão aí? Amém? Sobre o que nós temos feito como igreja do Senhor. Essa mensagem é para todos aqueles que foram salvos e lavados no sangue de Jesus. Afinal, quando Jesus voltar, essas paredes, esse palco, esses instrumentos, tudo aquilo que nós utilizamos como estrutura, e aqui não é uma condenação à estrutura, porque a estrutura está aqui para servir as pessoas, e para que mais pessoas possam ocupar essas cadeiras que hoje estão vazias. Mas é um convite para que nós nos voltemos à palavra e entendamos sobre o que Jesus estava fazendo quando ele fundou a igreja dele sobre essa terra. No contexto de Atos, no início de tudo, nós encontramos os discípulos reunidos e eles são revestidos agora do Espírito Santo de Deus. Jesus já havia voltado, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e falam outras línguas como era-lhes concedido que falasse. E ali, a Bíblia vai dizer no capítulo, seguindo aqui no capítulo 2 de Atos, que Pedro ele vai ali agora, revestido do Espírito Santo, pregar. E aquelas pessoas escutam aquela mensagem de um Jesus que já era predito desde os profetas do Velho Testamento. E agora
ele havia sido morto pela mão de Pôncio Pilatos, pelos religiosos da época, mas ele havia ressuscitado, e havia a promessa de que assim como ele subiu, ele desceria. E Pedro começa a pregar sobre esse Jesus, e as pessoas começam a ser convencidas do seu pecado. E aí o versículo 41 vai dizer: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao corpo de seguidores de Jesus. Então, quando Lucas vai escrever ali de Atos, ele vai nos dizer algumas características que parecem características fundamentais, independente da confessionalidade da igreja. Independente se church, se presbiteriano, se tradicional, se pentecostal, independente. Aqui está uma espinha dorsal do que a igreja de Cristo na terra precisa entender, que ela precisa cumprir, e o que Jesus esperava de nós. Então, o ponto 1 de uma igreja segundo Cristo, ela é fundamentada na palavra e na vida de oração. No versículo 42 do capítulo 2 de Atos, vai dizer que e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Nos primeiros anos da igreja do Senhor, os evangelhos, eles ainda não estavam escritos. O que eles tinham de acesso era o Velho Testamento, que já estava escrito do Velho Testamento, mas ali nós ainda tínhamos uma tradição de oralidade. A história de Jesus estava sendo passada de boca a boca. Ainda não existiam livros escritos, registros históricos sólidos sobre o que Jesus fez. Mas os discípulos, através da tradição oral, estavam passando de boca a boca aquilo que Jesus fez entre eles. E muitas pessoas iam sendo agregadas, e muitas pessoas iam sendo trazidas. E quando Pedro está ali pregando a palavra, e Pedro e João vão até o templo, e ali eles curam um coxo de nascença. Isso está registrado lá no capítulo 2 de Atos. Eles são questionados e trazem sobre eles os religiosos da época trazem sobre eles um pedido, ou uma ordem, ordenaram-lhes que de que modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aqui, como igreja do Senhor, eu quero fazer um parêntese. Até quando nós vamos viver daquilo que outros viram e ouviram? Até quando nós vamos nos conformar dos milagres que a nossa avó contava? Minha avó contava um milagre que meu tio subia no monte para orar e voltava com a brasa viva na mão e colocava na mão dela, ela achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Até quando nós vamos viver dessas experiências que outros nos contaram, sendo que nós continuamos servindo ao mesmo Deus que é ontem, hoje e eternamente, segundo está escrito em Hebreus? Se está em nós o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, porque nós vamos viver daquilo que outros ouviram, e daqueles que outros viram, se Jesus nos convida a ver e ouvir. E Jesus nos convida à pregação da palavra. Uma igreja fundamentada no Senhor, uma igreja segundo o Cristo, ela é uma igreja que é fundamentada na palavra do Senhor. Nós muitas vezes procuramos em pessoas, em homens, em livros, em outras entidades, a forma como devemos viver, mas a forma como devemos viver está escrito de Gênesis a Apocalipse. Então a igreja segundo Cristo, ela é uma igreja guiada pela palavra do Senhor. Ela é uma igreja que ama a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Ela nos ensina como devemos viver. Ela produz em nós fé e nos mostra um caminho de vida eterna. Nós estamos no ano da palavra aqui na nossa igreja. Nós estamos vivendo o ano da palavra. Nós somos conhecidos como povo da palavra. Era comum alguns anos atrás, o pastor comentava aqui no dia da mesa Inspire, era muito comum há uns anos atrás a gente ver quem que era o crente.
Era a pessoa de roupinha alinhada, Bíblia debaixo do braço. A Bíblia chegava a feder de tanto que vivia aqui debaixo do braço. E essa Bíblia ia para cima e para baixo. E esse povo era conhecido como o povo da palavra. Nós somos o povo da palavra. E não é possível que, sendo o povo da palavra, nós não nos dediquemos ao estudo da palavra. Viver de pregações de YouTube, de Instagram, de livros de pastores, né, dos mais diversos, é um material tudo muito bom, é tudo muito bom isso. Mas nós devemos, como os moravianos, como os bereanos, buscar o conhecimento da palavra. Quando pregarem alguma coisa, vou aqui na palavra, eu vou ver aqui, ó, se realmente está escrito. Eu estou citando aqui um monte de versículo. E eu sei que depois você vai voltar lá na gravação e vai procurar versículo por versículo para ver se está escrito isso mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Não confia não, gente. A cabeça é ruim. Mas é isso. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso norte, ela deve ser aquilo que nos guia. Em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que a Bíblia afirma que toda escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, capacitando o ser humano para toda boa obra. Se nós queremos viver uma vida de igreja que agrada a Deus, devemos nos pautar na sua palavra, pois é ela que nos ajuda a viver uma vida relacional saudável. Quando nos relacionamos com Deus através da sua palavra e através da vida de oração, o Senhor nos revela qual a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nós podemos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer sobre essa terra. Então nos dediquemos, queridos, ao estudo da palavra. Esse foi o ponto 1. O ponto 2, de uma igreja segundo Cristo, é uma igreja que celebra a comunhão e o crescimento baseado em relacionamentos saudáveis. O versículo 44 a 47 de Atos 2 vai dizer que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, a distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Há poder na comunhão, queridos. As pessoas passavam, viam os discípulos e aquelas pessoas que ali já haviam se convertido, sentados à mesa com alegria e singeleza de coração, partindo o pão, e eles conquistavam a confiança de todo o povo. Eles não elaboravam pregações teológicas profundas, cheias de grego, hebraico e originais, mas eles celebravam ali a comunhão uns com os outros, no partir do pão. Jesus ensinou para eles, nós vemos várias vezes Jesus em volta de uma mesa com seus discípulos, partindo com eles o pão. E ali eles continuavam naquela tradição de partir o pão e as pessoas iam vendo e eles ganhavam a confiança daquele povo. Não é possível, queridos, que nós ainda tentemos ou achemos que possamos viver uma vida de igreja em que nós não nos relacionemos uns com os outros. A gente vem para cá, senta aqui no domingo, sai daqui como loucos, entra no carro parecendo que vai resgatar o pai da forca. Nem lanche ali, tem um lanche mais gostoso aqui, todo final de culto, nem lancha, nem paga um lanche para o pastor. Fala, Deus. E vai embora e não se relaciona e quer vir domingo após domingo e achar que isso é ser igreja, queridos. Nós somos igreja quando nós nos relacionamos, é quando o ferro afia o ferro, é quando nós nos desgastamos. É difícil mesmo se relacionar, não é fácil. Jesus teve na mesa dele o traidor dele, e Jesus ainda assim partiu o pão com ele, porque Jesus queria se relacionar com Judas. E quantas vezes nós chegamos aqui e nós achamos que é só isso aqui, o domingo, 2 horas de culto, vou lá para bater o cartão, para o pastor me ver na gravação e não me chamar a atenção no próximo domingo, e é isso aí, de segunda a sexta-feira eu vivo uma vida alheia à vida de igreja. Queridos, essa casa, ela só vai chamar a atenção da população de Sobradinho
o dia que nós formos um, como Cristo é com o Pai. Nós temos uma casa de prostituição na nossa frente aqui. Nós temos o Denox aqui, um dos bairros mais pobres de Brasília. Essas pessoas só vão achar graça em Jesus o dia que eles olharam para a igreja de Cristo. Eu aqui não estou me referindo a indígenas, como a igreja de Cristo no Brasil. Quando eles olharem para nós e vermos em nós que nós somos um, como Cristo é com o Pai. Nós precisamos levar isso a sério, queridos. A igreja primitiva tinha a simpatia do povo porque estavam juntos na comunhão e no partir do pão. Eles viviam em sinceridade um com o outro, a palavra vai dizer. E é isso, queridos, para ter comunhão uns com os outros, a gente não precisa ser falso uns com os outros. Às vezes a gente acha que assim, não, eu não vou desagradar o irmão. A irmã está com a roupa feia, mas eu vou falar assim, amiga, você está linda. E mente para a irmã, irmã, você pode ser sincero. Você pode ser sincero com a sua irmã, irmã, se você tiver comunhão com ela, e se você falar em amor com ela, se nós tivermos comunhão uns com os outros, nós podemos exortar uns aos outros, nós podemos falar das nossas dificuldades uns com os outros, e assim o Senhor vai nos aperfeiçoando, até aquele grande dia que Ele vai se manifestar nas nuvens, e nos levar para morar com Ele no céu. Nós precisamos nos relacionar. Uma igreja segundo Cristo é uma igreja que se relaciona. É interessante que em Atos 4:32 vai dizer que todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. A comunhão nos faz um em Cristo. Pensamos e sentimos do mesmo modo, nos tornando um só corpo. Hebreus vai dizer que consideremos uns aos outros, Hebreus 10, 24 e 25, para a Lorena não me chamar a atenção que ela gosta de anotar. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Paulo, o autor dos Hebreus, escreveu isso naquele tempo. Quanto mais nós hoje estamos próximos daquele dia, não deixemos de congregar, queridos. Não é porque você veio no culto de sábado que você não pode vir no domingo de manhã ou nem no domingo à noite, ou não pode participar de um PG. Muitas vezes nós estamos aí atrás de, e não é ruim isso, mas nós estamos atrás de psicólogo e de tanto tratamento médico e de tanta coisa, porque a gente decidiu viver uma vida só. Eu falo de mim mesmo. Um dia muito angustiado, cheio de ansiedade, eu olhei para o lado e eu não vi ninguém, eu ajoelhei e pedi ao Senhor por amigos. E hoje, para a glória de Deus, aqui eu estou sentado olhando para o rosto de um monte de amigo. Porque é isso, queridos. O corpo de Cristo é um corpo relacional. Jesus nos chamou a nos relacionarmos uns com os outros. Nosso terceiro ponto. Então, ponto 1 foi uma igreja pautada na palavra e na oração. O ponto 2, uma igreja da comunhão e dos relacionamentos saudáveis. O ponto 3, uma igreja generosa. E nesse ponto eu não vou nem me atentar, porque o pastor já falou disso o suficiente aqui hoje conosco. Nós precisamos entender que aquela igreja de Atos dos Apóstolos chamava a atenção das pessoas e muitos criam no nome de Jesus, porque eles não consideravam que eles tinham alguma coisa deles mesmos, mas era comum aos outros. Eu estou pedindo para amanhã você pegar a sua propriedade e passar para o nome de todo mundo aqui, dividir em partes iguais. Não é sobre isso que eu estou falando. E não é sobre isso que a palavra fala, para além daquilo que eu estou falando. A palavra está falando sobre alguém que olha para a necessidade do seu irmão, queridos, e simplesmente não vira as costas como se aquilo não fosse problema dele. Uma igreja segundo o coração de Jesus, ela é uma igreja que olha para a dor do seu irmão e ela tem compaixão. Jesus, um certo dia, cruzou um enterro de um filho de uma viúva. E a Bíblia vai dizer que Jesus tocou o caixão e olhando no fundo dos olhos dela, Jesus se moveu de íntima compaixão. A generosidade, queridos, nos bens, mas a generosidade antes de tudo no amor. Jesus nos chama a sermos generosos em amor para uns com os outros. Não em pequena medida, mas amar com o amor que Jesus nos amou. Como aquele que entregou a vida pelos seus amigos. E não há maior amor do que esse. Isso demonstra que a fé cristã, ela não era apenas teórica para aquela igreja, ela era uma fé prática.
Tiago vai dizer, lá no capítulo 2, versículo 16, se um irmão ou irmã estiverem escarecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, aqui não está falando de carro do ano não, está falando de roupa e alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Nós não somos salvos por obras, mas as obras mostram a fé que nós temos no nosso coração e o Cristo que nós servimos. Tiago ainda vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quantas vezes a gente preferiu ficar no celular, deitado numa cama, e nosso vizinho está passando uma dificuldade. E nós não mandamos um WhatsApp para o nosso irmão, que a gente sabe que está passando uma dificuldade. Queridos, isso é ser igreja, não é difícil. O que a Bíblia nos pede não é nada impossível. O que a Bíblia nos pede é deixar o nosso lugar de egoísmo e de conforto, para que o desconforto em se relacionar uns com os outros e atender os nossos irmãos nas necessidades dele, possa nos fazer um, como Cristo e o Pai são um. 1 João 3, 17 a 18 vai dizer, quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor cristão é demonstrado em ações, repartir, acolher, ajudar, ouvir, sustentar e socorrer quem está necessitado. Quando alguém vê a necessidade do próximo e endurece o coração, contradiz o próprio evangelho que professa. E aqui, queridos, não é uma palavra só de exortação, é uma palavra de encorajamento. Nós precisamos deixar de ser um vale de ossos secos, queridos. Nós cantamos isso aqui hoje. Nós estávamos aqui hoje profetizando vida sobre um vale de ossos secos. Que a gente profetize vida sobre a igreja, sobre nós como igreja, para que nós nos relacionemos uns com os outros e todos com Cristo. Nosso quarto e último ponto. Estou com o tempo apertado. Mas uma igreja segundo o coração de Cristo é aquela que vive sinais e maravilhas. É uma igreja que não se conforma em viver sem o poder do Espírito Santo agindo em seu meio. Paul Washer vai dizer, numa frase célebre dele, que se Deus tirasse o Espírito Santo de boa parte das igrejas evangélicas, 95% das atividades continuariam normalmente e ninguém notaria. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, aquela igreja morreria. Porque aquela igreja, queridos, era totalmente dependente do Espírito Santo. Que nós tenhamos uma dependência tamanha do Espírito Santo nessa casa, que as portas dessa casa se fechem se o Espírito Santo não estiver conosco. Que nós não nos conformemos em caminhar sem o Espírito Santo, porque Ele é que nos dá o entendimento da palavra, Ele é que nos dá o entendimento da vontade de Deus, Ele é que nos dá o entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós não podemos sobreviver sem o Espírito Santo. Amém, crente? Glória a Deus. Essa é uma igreja que acredita na continuidade dos dons. Nós acreditamos que o mesmo Deus que operou ontem, que opera hoje e vai operar amanhã, é o mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, é o mesmo que opera no nosso meio. Mas para a glória de Deus, essa é uma casa que não vê nos dons uma forma de promoção ou de autopromoção. Os dons do Espírito são operados no nosso meio, de acordo com a boa e agradável vontade do Senhor. Eu glorifico a Deus pela liderança dessa casa, porque eu vejo o Espírito do Senhor se movendo no nosso meio, e isso não é feito com autopromoção aqui no nosso meio. Mas toda glória seja Jesus, porque se nós temos um milagre operado na nossa vida ou não, maravilhas acontecem no nosso meio ou não, é porque Jesus está no nosso meio. É porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E que o Espírito Santo, queridos, não seja só um arrepio que você sente no domingo,
mas que o Espírito Santo seja a sua companhia fiel, seja onde você estiver, que seja aqui, que seja no seu trabalho, que seja no banho na sua casa, que seja nos seus afazeres domésticos, que seja na rua, que seja no pior lugar que você possa estar, que o Espírito Santo seja a sua fiel companhia. Uma igreja segundo o coração de Cristo, segundo Cristo, vive de sinais e maravilhas e a presença do Espírito Santo. Aquela igreja de Atos dos Apóstolos, eles viveram muitas maravilhas. E muitas coisas eram operadas no meio deles. E aquilo era a porta para que a palavra de Deus fosse pregada. Pedro chegava, passava diante de um coxo, curava o coxo. Todo mundo conhecia aquele rapaz há mais de 40 anos, está em Atos 3. E aí as pessoas viram, em Atos 2, e aí as pessoas viram ele sendo curado, e aí vão atrás, cara, quem curou esse cara? Vamos lá ver, vamos lá, o que eles estão falando. E ali eles encontram, Pedro poderia estar falando assim, olha gente, acabamos de ir aqui, estamos aqui no meu canal, no YouTube e tal, estamos aqui no meu Instagram, a gente acabou de fazer uma cura aqui, a gente operou um milagre aqui, me segue lá e tal, para mais contatos, ative o sininho. Mas Pedro estava lá apontando para aquele que é o Cristo, aquele que faz maravilhas no nosso meio, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero te dar uma notícia, Ele está aqui agora. Se você abrir a sua boca e clamar a Ele, Ele está aqui agora. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, e essa é a nossa esperança. É a isso que nós nos apegamos no meio dessa geração má. Mas essa geração má só vai se converter ao Senhor se eles olharem para nós. E antes de verem uma igreja, uma placa de igreja, uma reunião de pessoas no domingo, eles olharem para nós e ver o Cristo, que morreu na cruz do Calvário e que salva ainda hoje. E eu quero orar com você, queridos. Você põe sobre os seus pés. Vamos orar.